Vamos ver como utilizar a plataforma OSF para organizar o ciclo da pesquisa. Uma das grandes contribuições que o projeto Open Science Framework procura trazer aos pesquisadores é facilitar a organização e a gestão, o gerenciamento de todas as etapas da pesquisa, tanto para pesquisadores que trabalham individualmente, quanto para grupos de pesquisa trabalhando em rede em diferentes locais, em diferentes instituições. Os recursos de organização da pesquisa são importantes porque permitem, quando o projeto, se assim o grupo de pesquisa decidir, quando o projeto for tornado público, ele possa ser facilmente acompanhado e o material elaborado pelo grupo de pesquisa possa ser divulgado, disseminado e acessado facilmente pelo público. Também serve como memória para o grupo de pesquisas ou o pesquisador individual, mesmo quando o projeto todo o ciclo de pesquisa ele é tratado individualmente de maneira fechada, ou seja, não há intenção do grupo de pesquisadores em tornar público nenhuma parte do projeto. Ainda assim, a plataforma OSF serve como memória, como organização, como elemento que permite a gestão da pesquisa científica. É muito comum quando a gente começa a trabalhar com uma pesquisa, dividir o nosso trabalho com os diretórios que temos no computador, fazendo pastas, arquivos, numerando os arquivos, distribuindo os arquivos entre o grupo por e-mail, por outros recursos como Dropbox e outros meios que temos de compartilhar arquivos. Tudo isso feito de maneira intuitiva, sem padronização, com o tempo acaba gerando uma grande desorganização do material de pesquisa. É difícil achar as informações que tínhamos elaborado e, pior ainda, muito mais difícil achar as informações que nossos colegas elaboraram e nos mandaram, nos passaram com a sua própria organização, com a sua própria lógica de organização. Um dos primeiros passos, então, para entendermos a dinâmica da pesquisa com a plataforma OSF é exatamente a padronização, a clareza com que vamos organizar o material respeitando o ciclo da pesquisa. Vamos recapitular. A plataforma OSF possui diversas ferramentas para a organização e a gestão da pesquisa e a colaboração, mas também possui recursos para a gestão da pesquisa que precisam ser muito bem trabalhados para que não gere mais confusão do que auxílio na organização do trabalho. Vimos que a plataforma oferece uma área de informação de anotações colaborativa, as citações para a divulgação do trabalho, a área de componentes, onde criamos um componente chamado pesquisa bibliográfica e ligamos um projeto externo ao nosso projeto para poder articular as informações dos dois projetos. E a plataforma possui uma área de armazenamento de pesquisa, de dados, um diretório, como se estivéssemos no nosso computador, uma pasta de arquivos do nosso computador, dividida em pastas, subpastas e arquivos que temos trabalhando no nosso grupo, na nossa pesquisa. Bom, vamos ver como dividir o trabalho e a gestão das fases da pesquisa entre a área de anotações, os componentes da pesquisa e a área e a pasta de arquivos que temos na plataforma OSF. Essa pasta de arquivos é armazenada num servidor da própria Fundação
COS, que mantém o projeto Open Science Framework. Um conjunto de computadores armazenam os dados que estamos apresentando aqui. Mas é possível, e vamos ver isso num outro módulo, vincular nossos próprios arquivos em outras fontes, como Dropbox, por exemplo, na própria plataforma. Isso é importante caso os pesquisadores, o grupo, tenham um material restrito, que embora deixando fechados, sem acesso público na plataforma OSF, mas esse material possa ser sensível e o grupo de pesquisa tenha a preocupação em manter esses dados dentro do seu próprio acervo e não queira transferir essas informações para a plataforma OSF nos servidores que fazem a gestão do software da Fundação COS. É uma preocupação a mais, porque a Fundação garante o sigilo, garante a integridade dos dados e a disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, com acesso gratuito a todos os pesquisadores que fazem parte da gestão. Então, é uma garantia que a Fundação dá, porém, há essa possibilidade, que vamos ver em outro módulo, que os pesquisadores possam ter vínculo dos seus dados com a plataforma sem necessariamente transferir as suas informações, fazer o upload das informações para a área de arquivos da plataforma OSF. Bom, vamos trabalhar. O que vamos colocar em cada parte dessa? Como vamos distribuir a nossa produção dentro desse conjunto de elementos que fazem parte da plataforma OSF? É isso que vamos ver agora. Cada área de conhecimento possui elementos próprios, materiais, métodos, formas de organizar e de fazer a gestão da pesquisa. Mesmo dentro de cada área de pesquisa, existem particularidades e especificidades que fazem com que uma pesquisa não seja necessariamente igual a outra. Mas alguns procedimentos são padronizados e vamos tratar aqui, de maneira geral, com princípios básicos de organização de uma pesquisa, que podem ser adaptados, refeitos a cada caso, a cada necessidade. De modo geral, uma pesquisa é dividida em 3 fases. Uma primeira fase podemos chamar de exploratória. Uma segunda fase vamos chamar de execução da própria pesquisa propriamente dita. E a terceira fase é disseminação. Na primeira fase exploratória, vamos definir os elementos básicos que compõem a nossa investigação. É neste momento que vamos definir o objeto de estudos, que é o elemento básico, aquilo que vamos estudar. O objeto ele vai ser dividido normalmente em 2 partes. Uma parte conceitual, que diz respeito aos elementos gerais que caracterizam o estudo que estamos fazendo. Ele pode ter também uma dimensão empírica, que define especificamente o que estamos estudando. A definição empírica geralmente requer uma descrição do objeto, uma definição temporal e uma definição espacial. Então, dizemos que quando vamos estudar algo, o nosso objeto de estudos,
temos como elemento básico uma definição geral que nos permite a comparação com outros processos, uma dimensão, uma definição empírica que se trata do caso ou dos casos específicos que estamos estudando, e esses casos específicos terão uma possibilidade de descrição, um tempo, um recorte temporal, onde vamos definir momentos antes e depois, ou um processo, ou eventos que caracterizam o estudo que estamos fazendo, e uma dimensão espacial ou um recorte espacial, ou seja, exatamente em qual localidade estamos estudando, qual a abrangência territorial do estudo que estamos fazendo. Essa descrição do objeto nos leva a um segundo elemento, que é o problema de pesquisa, ou a questão básica, a questão-chave, questão norteadora. O problema de pesquisa, ele sempre vai ser uma pergunta, algo que queremos saber, que queremos desvendar sobre o objeto de estudos que estamos trabalhando. Então, o problema, qual a pergunta? O que queremos saber? Pergunta básica que vamos desenvolver: o que queremos saber sobre o objeto de estudos? Dar um passo além ao que já se sabe, ao que já se conhece sobre esse estudo, é necessário que possamos fazer uma síntese do conhecimento já acumulado, já adquirido. Aqui entra a pesquisa bibliográfica, normalmente, ou estudos sistematizados anteriormente. Pesquisa bibliográfica, ela vai ter a função de nos responder exatamente o que já se sabe, que as pessoas sabem, o que já se sabe sobre o assunto. Qual o estado da arte sobre o tema que estamos estudando. O que já se sabe sobre o nosso objeto de estudos. Essa é a importância da pesquisa bibliográfica. A partir da pesquisa bibliográfica, vamos verificar aqui lacunas, contradições, elementos que precisam ser aprofundados, que nos permitem formular questões que ajudam a avançar, trazer mais luz sobre o conhecimento acerca do objeto de estudos que estamos trabalhando. Além do objeto, do problema e da definição da pesquisa bibliográfica, ou seja, do que já se sabe sobre o assunto, é importante que a gente possa definir também o que nós já sabemos sobre o assunto que vamos estudar. Essa definição ficará por conta dos nossos pressupostos. É importante elucidá-los também. Ou seja, vamos definir o que nós já sabemos. Já sabemos sobre o objeto de estudos, sobre as questões que formulamos sobre o objeto de estudos. E esse nós aqui é importante, principalmente se estivermos trabalhando com um grupo de pesquisa em rede. Ou seja, se tivermos diferentes entendimentos sobre os conceitos, as teorias, sobre os elementos que fundamentam a compreensão sobre o objeto de estudos, é importante que eles sejam refinados, sejam discutidos, debatidos, para que possamos ter uma compreensão comum, compartilhada sobre o entendimento acerca do objeto de estudo. Isso é importante para garantir a objetividade do estudo que vamos desenvolver. A objetividade não se trata necessariamente de algo que garanta de antemão a veracidade dos argumentos que vamos desenvolver.
objetividade é a busca de uma compreensão das características próprias do objeto de estudos. Ela vai se opor à subjetividade, que são as características que o sujeito atribui ao objeto de estudos. Então, buscar uma definição, um debate, uma discussão sobre os pressupostos que fundamentam a nossa compreensão sobre o problema e o objeto de estudos ajuda a garantir a objetividade. A objetividade são as características que são próprias do objeto de estudos. As subjetividades são as características que o sujeito do conhecimento atribui ao objeto de estudos. Então, as características que são próprias do objeto, que serão discutidas, formam a capacidade de compreensão objetiva sobre o problema que estamos estudando. A atribuição de valores que o sujeito faz sobre o objeto também é importante para a compreensão do mundo, a compreensão do objeto. Sujeitos não vivem sem formular conhecimento subjetivo, faz parte da natureza humana, mas é fundamental que esse conhecimento seja explicitado, seja discutido, seja debatido com o grupo, para que se possa ter um entendimento comum sobre os temas que estão sendo estudados. Tivemos um conceito, por exemplo, violência. Um estudo que vai fazer a violência como um objeto precisa ter o cuidado de elucidar as diferentes compreensões que se tem sobre o que se chama de processo de violência, portanto, qual a natureza conceitual desse objeto que está se tratando, quais são os elementos empíricos que se tem para poder descrever os processos de violência, quais os casos que estamos tratando, se o entendimento sobre esses processos, os sujeitos da pesquisa compartilham de maneira comum, tanto o conceito como os casos, e tudo isso é resultado de um debate. Quando se trata de um pesquisador individual, essa reflexão também é importante. É importante ser feita com a literatura, ser feito com o grupo e consigo mesmo, para que haja uma elucidação do alcance dos pressupostos que o pesquisador e a pesquisadora têm sobre o tema, o assunto que está sendo estudado. Então, o objetivo da parte exploratória da pesquisa é elucidar qual a questão, portanto, qual o problema de pesquisa que está sendo tratado. Esse problema vai ter como referência um objeto de estudos, objeto esse que vai ter uma dimensão empírica e uma dimensão conceitual. A compreensão desse problema a partir do objeto requer o debate, a discussão sobre os pressupostos que norteiam o entendimento sobre os conceitos, sobre os casos e também sobre os métodos de abordagem do objeto do ponto de vista empírico e do ponto de vista teórico, conceitual, como se discute com os autores e a literatura.
A pesquisa bibliográfica, ela vai ajudar a fazer esse tipo de levantamento. Através da pesquisa bibliográfica, os pesquisadores, as pesquisadoras, podem definir qual o universo do conhecimento que já se tem sobre o assunto. Conhecimento já acumulado sobre o tema. Isso é importante para que possamos fazer entendimento sobre qual o conhecimento novo que se está pretendendo, ou seja, esse seria o objetivo geral da pesquisa. E com a contribuição, com esse conhecimento novo, com essa nova luz, com essa nova elucidação sobre o fenômeno que estamos estudando, qual o alcance, qual a implicação que isso teria, né? Quais as implicações que se espera desse conhecimento. Isso seria o objetivo ou os objetivos específicos da pesquisa. Toda pesquisa, então, a parte de um problema, que são questões a serem respondidas. Como temos pressupostos que norteiam a nossa percepção sobre essas questões, então vamos deixar mais evidente ainda o caminho que vamos seguir, definindo hipóteses, que são respostas provisórias sobre as questões formuladas de maneira geral ao objeto. A plataforma OSF possui áreas para registro de informações e para a troca de mensagens e de colaboração. É importante usar cada área dentro da sua finalidade. A área de anotações Wiki é uma área importante para registros rápidos e para a discussão dos elementos que compõem o projeto, principalmente na sua fase de elaboração, de concepção, onde o autor, a autora, os autores, o grupo, pode compartilhar e colaborar com informações. O objetivo de uma área Wiki é que ela possa ser feita e refeita de maneira compartilhada. Então, a discussão inicial que pode ser feita em cada etapa da pesquisa sobre elementos que compõem, por exemplo, os pressupostos da pesquisa, os elementos que dizem respeito às indagações, ao questionamento, ao problema de pesquisa, a definição do objeto de estudos, pode bem ser trabalhado e discutido pela equipe dentro dessa área. Também é uma área importante para notas de pesquisa, notas de acompanhamento, de análise de dados, caderno de campo do grupo. A área de discussão, de debates, é uma área importante para a reflexão. Aqui podemos construir caminho de reflexão e de discussão e debate do grupo. Ou, se o pesquisador estiver trabalhando independentemente, pode ser um recurso importante para o registro das suas ideias. A área de componentes é uma área para elementos
mais estruturados dentro do projeto. Então, para uma estruturação das partes que vão compor o projeto. E a área de arquivos, onde teríamos então o conteúdo propriamente dito da pesquisa. Os textos, os arquivos ficariam na área de conteúdo. Então, vamos usar a área Wiki para trocar ideias e fazer notas. Vamos usar a área de mensagens para construir um debate, uma reflexão entre um grupo. Componentes para estruturar a nossa pesquisa, que vai se refletir nos arquivos. Ou seja, quando você estiver desenvolvendo a sua pesquisa, o texto da sua pesquisa, os dados propriamente ditos, serão adicionados aqui, serão feitos no editor de texto ou na planilha que você mais usa, e vai aparecer aqui dentro da estrutura que vamos montar na área de componentes. E vamos utilizar essas duas áreas aqui para construir a discussão, as notas de pesquisa. Essa é a ideia da estrutura de um projeto de pesquisa Wiki. Então, como havíamos visto, a construção, o debate em torno dos elementos de um projeto diz respeito à construção do problema, do objeto, a discussão sobre qual o caráter conceitual que está se dando para um determinado enfoque do objeto, qual a metodologia a ser seguida. Toda essa discussão vai aparecer numa área Wiki e também na área de mensagens. A área Wiki é uma área para textos curtos. Importante insistir isto. Não é uma área para se colocar textos muito longos. Então, são notas, é um caderno de notas de pesquisa. Os textos, eles vão, propriamente do grupo, eles vão aparecer na área de arquivos. Vamos ver então como ficaria a estrutura de um projeto dentro da plataforma OSF. Vamos abrir projeto que havíamos ramificado, foi transformado em modelo para que possa ser reutilizado posteriormente. Vamos abrir então o modelo. Do projeto original, a reprodutibilidade da pesquisa, foi feita a ramificação, uma cópia, e então transformado nesse modelo para a reprodutibilidade da pesquisa. A área de anotações Wiki, então, contém aqui uma apresentação do projeto, com as informações básicas que devem conter o projeto. A área de componentes segue a lógica da estruturação de um projeto de pesquisa. Havíamos iniciado com a pesquisa bibliográfica, depois definimos uma área para discussão da problematização, onde podemos aqui incluir a discussão sobre o objeto de estudos, o método, as hipóteses que vamos trabalhar. A definição do método propriamente, após termos discutido e definido, já expondo e detalhando passo a passo como a pesquisa vai ser desenvolvida. Depois uma área específica para os dados, podem ser dados quantitativos, dados qualitativos, podem ser documentos, enfim, a fonte de material que vamos trabalhar,
for um experimento num laboratório, se for uma pesquisa de campo, uma pesquisa com dados censitários, dados do DataSUS, enfim, de fontes de informação, de registro. Vamos definir o uso nessa área, de acordo com o método que descrevemos, e uma outra área de análise de dados. Vamos colocar numa área separada. E podemos ter, dentro do nosso projeto, vários outros subprojetos. Por exemplo, se um pesquisador, uma pesquisadora tem um grupo com orientandos de pós-graduação, de iniciação científica, cada um deles pode ser um subprojeto, ou, como vimos, pode ser feita uma ligação para um outro projeto independente que ficaria ligado dentro do nosso projeto. Um subprojeto é parte do projeto original. Uma ligação cria um vínculo do projeto com um outro projeto, mas que seguem caminhos diferentes. É uma escolha que o grupo pode fazer se pretende trabalhar com subprojetos ou ligando outros projetos. A ideia básica para orientar a decisão entre a escolha de um subprojeto ou a ligação com outro projeto é que o subprojeto ele é parte do projeto original, enquanto que um projeto vinculado ele é um projeto que tem afinidade com o projeto original, mas ele tem uma lógica de pesquisa, um desenho de pesquisa independente, segue um cronograma, uma etapa de pesquisa independentemente. Então, se o projeto que faz parte do projeto original ele está dentro do cronograma do projeto original, o melhor é transformá-lo em um subprojeto. Se não, faz-se um projeto independente e pode-se ligá-lo ao projeto original. Vamos observar que a estrutura que criamos dentro da área de componentes se reproduz com as pastas na área de arquivos. Então, o projeto básico, modelo para reprodutibilidade da pesquisa, possui dentro da área de armazenamento da plataforma OSF uma pasta pesquisa bibliográfica. Também na área de armazenamento da plataforma OSF, uma pasta para a problematização, para o método, dados, análise e também para os subprojetos. Todas as ligações que fazemos aparecem dentro, também como pastas dentro do nosso projeto. Então, uma vantagem de fazer a ligação de um projeto com o projeto que estamos trabalhando é que a estrutura de arquivos do projeto vinculado vai também aparecer dentro do nosso projeto original. Então, podemos ler os textos, os arquivos, os dados com os projetos vinculados, também dentro da nossa estrutura original. Vamos pensar nessa estrutura de arquivos como uma pasta de arquivos que temos no nosso computador, no sistema operacional, no Windows, no Linux, quem trabalha com Linux, uma pasta, um diretório de arquivos onde vamos armazenar aqui os nossos textos. Então, essa é a ideia da pesquisa. Vamos ver mais adiante a vinculação de uma área também para a listagem dos textos que estamos trabalhando, né? Mas, de maneira geral, a estrutura da pesquisa, o ciclo da pesquisa, vai se reproduzir dentro da plataforma OSF com duas áreas para utilização de informações de discussão, de colaboração, onde a equipe vai trocar informações, uma área de notas e a área de mensagens, e a estrutura de diretórios e de módulos das etapas da pesquisa, para que possamos organizar passo a passo a nossa pesquisa. Vamos ver como criar novamente um componente dentro do nosso projeto. Vamos voltar ao projeto original
e vamos ver como criar um componente. Estamos de volta ao projeto original, que havia sido ligado ao projeto modelo, e vamos criar então um componente. Nesse caso aqui, nós temos o componente pesquisa bibliográfica. Como havíamos feito no projeto modelo, vamos criar uma segunda etapa, após a etapa de pesquisa bibliográfica, que é a discussão da problematização. Vamos chamar etapa de problema de pesquisa. Vamos definir que todos os pesquisadores que estão registrados no projeto herdam o acesso a essa área que estamos criando. Vamos colocar aqui a definição desse componente. Essa área será uma área para discussão sobre o objeto de estudos, o problema de pesquisa e a definição das hipóteses. Vamos definir essa área como uma área de hipóteses, um nome que a plataforma, que o sistema nos oferece para poder facilitar a identificação com símbolos. Não tem uma função específica dentro do projeto, é mais uma identificação, então o pesquisador pode ficar à vontade para escolher dentro daquele quadro qual a nomenclatura que mais se aproxima da função que se quer para esse módulo. Se não houver uma categoria, pode-se colocar outros, como havíamos colocado para a pesquisa bibliográfica. Vamos continuar trabalhando no projeto original. O componente foi criado. Problema de pesquisa. Esse componente criado, como ele foi criado com uma hipótese, ele passa então a ter o símbolo para identificar que essa é uma área de discussão de ideias. Esse símbolo de cubo mostra que se trata de um projeto e os 4 quadrados indicam que se trata de uma outra categoria. Então, cada componente com as suas categorias tem um símbolo para ajudar a identificação dos pesquisadores. Não há outra finalidade a não ser facilitar essa identificação visual. Vamos perceber que ao criarmos a área no componente de programa de pesquisa, automaticamente criamos aqui uma pasta chamada problema de pesquisa, que está sendo armazenada. Todos os arquivos que fizermos o upload para essa pasta vai ser armazenado dentro da estrutura dos servidores da plataforma OSF. Como eu disse anteriormente, mais tarde, em outros módulos, vamos ver como utilizar outras formas de armazenagem. Por hora, vamos trabalhar com a armazenagem padrão que a plataforma nos oferece. Não há um limite de dados, a plataforma trabalha com um limite livre, né, para os usuários, mas há uma recomendação de que os pesquisadores sejam parcimoniosos na hora de utilizar esses dados. Então, se os seus dados, a quantidade de arquivos, superar muito o tamanho de 1 GB, é melhor utilizar a sua própria forma de armazenagem e ligá-la na plataforma, porque os servidores da plataforma OSF podem ficar sobrecarregados. Mas, de qualquer maneira, não há uma limitação inicial para o uso dos dados na plataforma OSF. Os arquivos podem ser adicionados independente do tamanho. A gente vê então que os arquivos eles seguem a estrutura dos nossos componentes. Esse aqui foi um projeto apenas, por exemplo, vinculado, um projeto externo, vinculado, onde a estrutura do projeto se apresenta também nas pastas e o item pesquisa bibliográfica criado inicialmente. E há uma área
de armazenamento também do projeto raiz, uma pasta raiz, onde podem ser adicionados documentos básicos, por exemplo, documentos iniciais do projeto, referências para o público, caso a pesquisa tenha acesso ao público. Uma vez criado o componente, ele pode ser rearranjado na ordem que o pesquisador quiser, arrastando o grupo que foi criado. Então, vamos pegar problema de pesquisa e vamos colocar logo abaixo a pesquisa bibliográfica. Então, a nossa primeira etapa passa a ser a pesquisa bibliográfica, a segunda etapa, a definição do problema de pesquisa. A ordem também é definida de acordo com o método, com a forma como o grupo pretende trabalhar. Uma vez definida essa ordem, a ordem dos arquivos aqui também irá se modificar. Vamos rever a área de pesquisa. E agora as pastas seguem a mesma ordem que havíamos definido, arrastando os componentes na área de componentes. Essa estrutura ela vai se reproduzir de acordo com o interesse, com as etapas da pesquisa. Então é importante que os componentes, a ordem dos componentes, sigam a estrutura de um projeto, do andamento do projeto de pesquisa, deixando para o final os projetos que são adicionados, os subprojetos, e mais abaixo ainda os projetos externos que são ligados ao projeto principal. Vamos voltar ao modelo para ver então como ficaria um exemplo de organização da pesquisa. Nós teríamos então, nos componentes, o ciclo da pesquisa estruturado na área de componentes, se refletindo na estrutura de arquivos do nosso projeto. O detalhamento da estrutura de componentes pode ser feito de acordo com a lógica da pesquisa que vai ser desenvolvida. O importante é que, uma vez definido o padrão, esse padrão seja mantido ao longo da pesquisa e seja reproduzido também nos subprojetos para que haja uma coerência, uma facilidade de recuperação das informações. Não é interessante criar muitas áreas nos componentes, porque para cada componente que é criado, na verdade, está sendo recriado um novo conjunto de informações dentro do projeto. Então, muitas áreas de expansão dentro do projeto pode gerar uma confusão. Por exemplo, dentro da área de problematização, novamente é criada uma área VIC, onde se pode fazer anotações de discussão, de pesquisa sobre o problema, conceito, né? Uma nova área de componentes, portanto, podemos ter subcomponentes dentro desse componente, dentro do componente principal, podemos reestruturar isso aqui, né? Essa área, com a definição, por exemplo, de problema, objeto e método. Né? Vamos adicionar aqui, então, um componente chamado a definição do objeto de estudos. Vamos definir também com uma área de hipóteses para manter o mesmo padrão, a mesma tipologia. Vamos continuar trabalhando nessa mesma área. Vamos definir aqui o objeto de estudos. Vamos adicionar um outro componente. Vamos chamar de hipóteses. Também um componente hipótese.
E vamos adicionar um outro componente chamado de pressupostos. Também dentro da mesma área de hipótese, para mantermos a mesma identidade visual do projeto. Vamos reordenar nosso projeto para que a área de pressupostos anteceda a discussão das hipóteses. E nós teríamos então a seguinte estrutura dentro do nossa área de problematização. Problematização com a sub-área objetos de estudo, hipóteses e pressupostos. Se voltarmos aqui ao projeto raiz, clicando na seta para cima, vamos ver como fica o nosso projeto. Então, nós temos aqui a discussão sobre a estrutura básica do nosso projeto, com a pesquisa bibliográfica, problematização, método, dados, como havíamos definido, que se reflete na estrutura de arquivos. Agora, nós temos, dentro da área de problematização, a definição de mais 3 pastas para a discussão sobre objetos de estudos, pressupostos e hipóteses. E assim podemos estruturar o nosso projeto, organizar as informações que temos na pesquisa, tendo o cuidado de manter uma coerência ao longo de toda a pesquisa e evitar um detalhamento muito excessivo, porque pode criar uma falsa impressão de organização, quando na verdade estaríamos desorganizando ou dificultando o acesso à informação. Então, é importante que a pesquisa utilize como base para fazer a sua estruturação a ideia do ciclo da pesquisa que cada projeto tem. A estrutura de componentes tem que refletir qual que é o ciclo que a pesquisa irá seguir, qual que é o fluxo que a pesquisa irá seguir. E essas etapas, elas vão se refletir na organização dos arquivos que vão ser dispostos para o grupo de pesquisadores ou para o pesquisador, para a pesquisadora individual, no caso de ser um processo individual. É importante relembrar que os projetos eles podem ser públicos ou privados. Por exemplo, todas as etapas estão definidas como privadas, ou seja, fechadas. Somente as pessoas, somente os autores, as pessoas inseridas na pesquisa e autorizadas têm acesso a esse material. O grupo, o pesquisador, o coordenador, a coordenadora pode deixar como público ou acessível aos membros da equipe, restrito, parte do projeto. A definição do que é público ou o que é restrito, ela é independente do projeto. Então, cada componente em separado pode ser definido como público ou fechado ou restrito. Então, a pesquisa ela pode ter uma parte aberta ao público para informar o andamento, para buscar contato com outros pesquisadores da mesma área e manter restrito, manter fechado a parte que está trabalhando com dados, com informações que não quer ainda deixar aberto ao debate. Do mesmo modo, o grupo pode abrir ao debate a discussão pública, tanto na área de anotações Wiki quanto na área de mensagens. O público pode participar, fazer comentários, deixar ideia, alterar textos ou deixar notas na área Wiki, ou pode deixar restrito apenas ao grupo a participação e a contribuição. É uma escolha do pesquisador dentro dos objetivos da pesquisa. Essa é a parte principal de organização da plataforma. A estruturação do projeto de pesquisa,
de acordo com o ciclo, com o fluxo, com as etapas de andamento da pesquisa, do desenho que foi feito para que os objetivos sejam alcançados. Com essa estrutura, espera-se que o grupo possa, ou o indivíduo possa trabalhar de maneira mais clara, mais organizada e, principalmente, podendo recuperar de maneira mais fácil as informações que foram inseridas na pesquisa e ter uma memória mais rápida, no caso, preparar um relatório ou ter que apresentar para um financiador um resultado, poder preparar o conjunto de informações que corresponde ao andamento da pesquisa.